Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Broca, você está no meu canal, seja bem-vindo. Hoje o vídeo é Em Tempos de Crise, 4 livros grátis. A situação tá feia, né? Desculpa o trovão, preciso gravar vídeo, dá licença. Então, a situação tá feia para todo mundo, o país está em crise, aí você quer comprar um monte de livros, mas precisa economizar. E aí, né? O que fazer? Não dá para ficar gastando uma fortuna todo mês para estar comprando livro. Então, no meio do caminho aí, entre uma comprinha e outra, você pode ler alguns livros grátis. E às vezes, você pode até se surpreender com esses livros. Né, que foi o que aconteceu comigo, num caso especial. Então, há alguns meses eu baixei 4 romances da Harlequin, que é aquela editora que publica livros de bancas de jornal, sabe? Aqueles romances, romance de bolso, tal. Então, eu baixei 4 livros na Amazon, li os 4 e agora eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um. O que eu gostei, o que eu não gostei e o que eu amei, tá? Então vamos lá. Primeiro livro é o Artimanhas do Destino. Artimanhas do Destino conta a história de Jessie, que é uma cantora muito talentosa, porém que vive no submundo, vive na periferia e é perseguida por traficantes que cobram dela uma dívida de droga que era do seu irmão, que já faleceu. Aí numa noite, quando eles estão atrás dela, ela é salva justamente pelo cara que ela culpa pela morte do irmão. E esse mesmo cara, que é o Silvio Brianza, ela era apaixonada por ele. E aí, sem ter opção, ela vai ter que ir com ele, né? Mesmo tentando alimentar esse ódio dele. E aí vai se desenvolver o romance, tá? Eu gostei do livro, ele é bem leve, mas é gostoso, tem um draminha ali pra gente, né, sentir como é que é. E o cara, ele é aquele clichê, né, do macho alfa, forte, poderoso, aquela coisa, é ela mocinha frágil, mas não tão frágil assim. É um livro que fala de autoestima também, então é um livro legal, eu recomendo. O segundo é o Acerto com o Passado. O Acerto com o Passado conta a história de Gillian, a filha da empregada, com Devlin, filho do patrão. Então, ele foi mal com ela quando os dois eram crianças e depois de muitos anos eles se reencontram num acidente de carro que não é grave e tal, mas eles se reencontram. E aí vão conversar, ele vai socorrer ela, e aí... Mas esse foi um livro que eu não curti muito. Eu achei a história muito fraquinha, muito assim, mal explicada, muito clichê. Achei um romancinho bem assim... não vou dizer nada a ver, tem uma historinha, mas assim... um romancinho muito fraquinho, entendeu? E também a história... umas histórias meio sinistras no passado dele, que teve a mãe assassinada, mas assim, é uma leitura rápida, entendeu? Talvez você leia e tenha uma opinião diferente da minha, tem algumas cenas legais, algumas cenas mais picantes, é um livro, entendeu? Mas dos 4 foi o que eu menos gostei. Terceiro, União de Corações. Fofo, gente. União de Corações conta a história da Alex com o Connor. A Alex, ela está grávida, trabalha num bar e não tem onde morar. Ela mora de favor na casa do amigo de um amigo. E o Connor, ele tem uma fazenda, porém a fazenda dele está passando por maus bocados e ele precisa de grana para poder resolver o problema. E eles se conhecem na rua, quando ela passa mal, ele socorre ela e ele é muito gentil com ela e tal, mas depois os dois se afastam. E a questão é que ele está tentando conseguir dinheiro para melhorar a situação da fazenda dele, e ele vê que o único jeito é ele recebendo a herança dos pais dele,
Porém, para receber essa herança, ele tem que se casar. Então vocês já imaginam o que vai acontecer. Ele vai atrás da Alex e vai propor a ela para eles se casarem, um casamento de fachada, assim ele salva a fazenda e ela vai ficar protegida, vai ter um teto para morar, ele vai cuidar do filho dela, do bebê, né? E depois vai ter, vai dar uma pensão para ela e tal, e os dois vão. Então foi um livro muito fofo. O Connor, ele não é o macho alfa, ele não é esse tipo, ele é aquele tipo do perfeitinho, sabe? Aquele assim, príncipe encantado. Mas ele não é aquele príncipe, aquele perfeitinho, chato, que, ai, nossa, que cara mala, né? Perfeito demais. Não, ele é aquele tipo fofo, que cuida, que se preocupa. E é bacana porque a Alex, ela foi criada num ambiente, assim, de muitas viagens com os pais. E ela não tinha um lar, ela nunca teve um lar, porque a profissão dos pais dela obrigava eles a sempre estarem viajando. E aí, de repente, ela se vê numa situação assim que ela vai ter um lar. Então, foi muito legal, gostei bastante do livro, tá? E por último, o meu preferido é A Duquesa Rebelde. Esse eu amei mesmo. Sabe aquela história que te prende do início ao fim? Eu gostei de tudo na história, uma história bem construída. Nossa, eu fiquei apaixonada pelo livro. Então ele conta a história de Lady Miranda, é um romance histórico, né? Já devo ter mencionado. Com o Marcus Hadwell, que é um duque. Então a Miranda, ela chega na casa do duque, esperando ver a mãe dele. E aí ela descobre que a mãe dele, tipo, morreu alguns dias antes. E aí ela se vê numa situação ali que tá ele e o irmão, que é o, eu não sei como é que fala, que é o ST, St. John, sim, St. John, sei lá, é o John. E assim, os dois com uma moça solteira e ela chega sozinha, sem uma dama de companhia. E aí ele pega o Duque, que é o Marcos, ele se vê numa enrascada, ainda mais quando ele descobre que as únicas pessoas com quem ela falou para chegar até lá foi o reverendo e a esposa xaropona dele. Então, quer dizer, aí, para proteger a honra dela, ele acaba tendo que oferecer casamento a ela. E não é só para proteger a honra dela também, é porque a mãe dele já vinha pedindo para ele se casar para não o título não passar por irmão dele, que o irmão dele é descabeçado de tudo. Então aí já começa assim, ele e a Miranda vão se casar. Porém, aí começa a ter várias coisas, porque ela, tipo, ela chegou sozinha ali, com roupa, as roupinhas dela eram simples, era feio, tipo, então ela não é exatamente uma lady da sociedade. E ele vai querer descobrir de onde ela é. E enquanto ele parte numa viagem para descobrir de onde ela fica à mercê do irmão dele, que odeia ele. E, tipo, vai envenenar a cabeça dela de todo jeito contra ele. Vai tentar fazer isso. Mas é muito legal. Ela é uma heroína muito forte, tá? Porque, tipo assim, ela é pobre, mas ela era da sociedade. O problema é que o pai dela gastou tudo, acho que com bebida, alguma coisa assim. E, tipo, uma amiga dela que cobrou um favor da falecida duquesa, que era uma mulher ruim. A mãe do duque era ruim, manipuladora, vingativa, ela era ruim. E aí, tipo, cobra dela pra poder não contar os podres dela. E daí, tipo, aí a duquesa já tinha falado com ele, com o filho, para ele conhecer uma moça. Mas só isso, não passou disso. E aí tem toda uma história, mas assim, foi uma história que me prendeu do início ao fim. Foi muito bacana o romance. Ele todo bravo, todo... E ela também toda séria. E tipo, ela começa... A casa tá toda decadente. Tem
a governanta que tá roubando dinheiro e ela vai dando um jeito na casa, enfim. Então eu gostei muito e recomendo esse livro. Não sei se os 4 ainda estão gratuitos lá, mas se tiver, corre lá, baixa e seja feliz, ok? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha, se inscrevam no canal e logo terá outro vídeo para vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima!